E quem vai dar o estudo para a gente hoje é Lília Campos, nossa colaboradora aqui também. E é o capítulo 111, Orientadores do Mundo. E antes da Lília começar, ei, Virgínia, boa noite. Quer um pouquinho Boa de noite, frio aí Lili. em Salvador? Ô, Lili, quero não, querida. Tô morrendo de saudade desse frio aí. Vem para cá aqui. Não, aqui eu tô com o ventilador ligado. Que delícia. Então a Casa Espírita atende as famílias com cestas básicas, né? E quem puder e quiser fazer alguma doação, vou colocar no chat o número da nossa conta. Pode ir lá no Mercado Acácio, aqui em Cachoeira, combinar com ele, uma cesta básica, alguns itens que puder, e fazer a sua doação, ou então no Pix aqui da Casa Espírita, que a gente disponibiliza, né? No dia 16 de junho, é uma quinta-feira, que é o Corpus Christi, aí vai ter uma palestra online. A gente vai convidar todos, já começar a fazer a divulgação a partir de hoje, que é o Simão Pedro. No feriado de Corpus Christi vai ser online aqui. Tá bem, Edirlene? Você pode abrir o áudio e fazer a prece inicial para a gente? Edirlene, tá me ouvindo? Bom, não consegui contato com a Dirlene. Virgínia, faz um favor para a gente, então. Manda um pouquinho desse calor de Salvador na sua prece inicial, por favor. Então vamos lá, vamos todos nós, fechando os nossos olhos, acalmando o coração e a mente, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus a família que temos, aos nossos amigos e aos nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Desejamos a eles a mesma luz, a mesma paz que tanto queremos. Nesse instante, a espiritualidade amiga, os mentores e coordenadores do Grupo Espírita Caminho da Luz, possa estar presente junto a Lília, lhe fortalecendo, lhe amparando, indo para este momento de estudo, e que todos os lares aqui representados possam receber essas dádivas maravilhosas enviadas por Deus, higienizando a parte física e espiritual de nosso lar. E que nós possamos, diariamente, Senhor, exercermos os seus ensinamentos em nossas vidas e com os nossos semelhantes. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja. Obrigada, Virgínia. Lília, pode ficar à vontade. Para quem chegou um pouco no início, a Lília vai fazer o capítulo 111 do livro Caminho, Verdade e Vida, Orientadores do Mundo. Obrigada, Lília. Fica à vontade. Obrigada. Boa noite, meus amigos. É com alegria que nós nos reunimos sempre para poder refletir em algum ponto do Evangelho, esclarecer e nos melhorarmos como pessoas e também na nossa pesquisa pelo Espiritismo. Querem que eu aumente um pouco o áudio? Olha se melhorou. Isso? O áudio está bom para todos? Lília, se quiser aumentar um pouco, mas tá bom. Eu já aumentei aqui. Já? Então tá bom. Tá ok, tá todos ok. Certo, eu estou no máximo. Então tá bem. Qualquer coisa eu te aviso aqui. Com certeza. Então, nós temos esse capítulo, Orientadores do Mundo, no Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E esse capítulo, ele cita uma passagem que está em João, e está naquele momento em que Nicodemos, que é um doutor da lei, vai ao encontro de Jesus. Eu vou ler o texto todo e aí depois nós conversaremos tópico a tópico.
Então, nesse caso aqui, só um momento, por favor. Caminho, verdade e vida, orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João 3:10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem o que devem saber. Assim, o que nós temos aqui nesse capítulo? Primeiro, o versículo. És mestre, respondeu-lhe Jesus. És mestre em Israel e não sabes isso? Jesus pergunta a Nicodemos, que é um rabino, muito respeitado entre os judeus, e ele afirma, és mestre. Ou seja, Nicodemos tem tantos conhecimentos acumulados, Nicodemos discute sobre questões religiosas, questões espirituais, e não sabe algo básico que está lá no texto de João, quando Jesus fala da reencarnação. Né? Então, em João, nós temos lá, como pode, Nicodemos perguntando a ele, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E assim, e aí, no final, Nicodemos ainda pergunta de novo, como pode suceder isto? Jesus, então, né, questionando, falou assim, mas tu és mestre, você estudou para isso. Em qualquer situação do nosso dia a dia, é como você ser um engenheiro e você não ter conhecimentos básicos de metragem. Né? Então, como que você chega nesse ponto se você não parou para pensar, no caso de Nicodemos, sobre essa questão tão básica que é a reencarnação, que na Bíblia ela é citada em vários momentos. Não vou entrar na discussão de que uma ou outra religião não aceita essa questão da reencarnação. O que Emmanuel quer frisar, quando ele pensa esse versículo de João, é a posição de Nicodemos.
não só em relação à reencarnação, mas em relação a outras questões. Então, Emmanuel, ele traz essa discussão para o contexto atual. E ele coloca o título do capítulo, Orientadores do Mundo. Então, ele vai falar o seguinte: é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. O orientador, quer dizer, aquele que ocupa uma posição de destaque, em se tratando dessa questão da alma, a partir do momento que ele questiona, ele está questionando algo que está dentro dele mesmo. Porque se ele é capaz de questionar, é porque ele é um espírito. Certo? Agora, o que nós observamos muitas vezes no próprio espiritismo, no nosso dia a dia de estudos espíritas? Muitas vezes, nós nos detemos em discussões que vão muito além da questão de outros mundos, da questão de como que seria, como que é o corpo de um ser que está em outro planeta, e muitas vezes nós nos detemos em detalhes, em filigranas, e nós não nos atentamos para as realidades, para aprofundamento das realidades essenciais, para a sedimentação de princípios fundamentais. A reencarnação é essa questão. Quando nós ficamos muito ocupados no nosso dia a dia com as questões materiais, nós deixamos de pensar muito nessa ideia da morte, nessa ideia da reencarnação, nessa ideia de Jesus. E se nós não sedimentamos, se nós não colocamos esses princípios sobre a rocha, se nós não colocamos isso dentro de nós com muita força, com muita clareza, muita confiança, nós teremos dificuldades na nossa caminhada. Tá? Mas vamos à frente. Veja que o orientador do mundo, como Emmanuel coloca, ele tem responsabilidade. Então, voltando nessa questão dos princípios, se eu tenho uma posição de destaque em relação aos outros, se eu estou na posição de orientador, enquanto professor, enquanto filósofo, até mesmo como pai e mãe, né? Se eu não apresento para aquele que está ao meu redor boas sementes, por assim dizer, eu também serei responsabilizado. Enquanto orientador, eu tenho responsabilidade naquilo que eu apresento. Então não vou falar mais nada. Não. Aquilo que nós falarmos, aquilo que nós apresentarmos, principalmente pelo nosso exemplo, aquilo chega no outro, e aquilo pode ter consequência no outro. Né? Então, o outro tem a sua capacidade de fazer escolhas? Sim, ele é responsável pelas escolhas dele, mas aquilo que nós colocarmos de semente para aquela pessoa, nós temos a responsabilidade. Então, eu, enquanto professor, vou à sala de aula, eu tenho que ter muita firmeza e muita clareza naquilo que eu falo.
para aquele que está me ouvindo, porque isso me será cobrado. Aquilo que eu coloco numa palestra espírita, eu preciso ter firmeza naquilo que eu estou falando, porque me será cobrado. E esses princípios fundamentais, essa ligação com Deus, essa ligação com Jesus, é algo que nós não podemos nos afastar. É interessante que eu estou lendo um livro, Dimensões da Mente, do Inácio Ferreira, um dos últimos dele. E aí me chamou a atenção a Maria Modesto, colocando que a ligação dela com o Espiritismo é muito recente, né? Ela fala que é da última encarnação que ela teve em Uberaba. E mesmo ela tendo feito uma obra, né? Ela participou da implantação do sanatório, de grupo espírita em Uberaba, ela trabalhou muito. Ela coloca que ela tem muito medo de se afastar de Jesus, porque a matéria, né? A matéria é muito... Nós temos muita propensão a nos distrairmos com a matéria e nos distrairmos daquilo que é o essencial. E ela fala que ela demorou tanto para poder encontrar Jesus que ela tem que ter muita atenção, ela tem que ter muita firmeza e sedimentar muito bem esses princípios que ela está aprendendo. Certo? Então, nesse caso, voltemos. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Aquele que é orientador, aquele que se dispõe a refletir, a ensinar, e ele tem essas questões, são questões, no caso da existência da alma, da reencarnação, da existência de Deus. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, questão número 1, quem é Deus? É a primeira coisa que se diz, que Kardec coloca, né? Então, se nós nos apegarmos a discussões que, na verdade, para nós, hoje, são estéreis. Por que elas são estéreis? Porque elas são básicas demais. Elas são o fundamento de tudo aquilo que nós somos. Se nós começarmos por vaidade, por orgulho, por apreço à discussão estéril, como eu vi muito na filosofia, né? Eu fiz o curso de filosofia na universidade. Grande parte do tempo são discussões estéreis, porque eles querem discutir e discutir para ver se acha alguma brecha para poder negar a existência de Deus, por exemplo. Como que você nega a existência de Deus se tudo que nós somos e tudo que temos ao redor é prova viva da existência de Deus? Por isso que Emmanuel vai falar que essas inquirições serão consideradas pueris. A questão da reencarnação. Quando nós, as pessoas, né, chegarem ao patamar de que, sim, há Deus, sim, nós somos espíritos e que vamos sobreviver. Sim, não dá para poder aprender tudo de uma vez só. Então, nós temos que ter outras encarnações. Quando nós ultrapassarmos essa fase, quando o planeta, na sua grande maioria, ultrapassar essa fase, seja em que religião for,
não necessariamente o espiritismo, né? Aí nós teremos uma nova visão de mundo. Nós teremos comportamentos diferentes diante das situações. O que nós temos hoje? A pessoa adoece, a família toda se apavora, né? Fulano vai morrer, como é que vai ser? Fulano está doente, como é que vai ser? E a revolta se instala nessa pessoa. A depressão pela não certeza, não ter confiança da presença de Deus e de que somos sustentados por Deus. O quanto que nós estamos vendo hoje, certo? Então, nós ainda teremos, muitas e muitas vezes, de pessoas ainda passando por essa situação. Tá? Mas cada um de nós, precisa ir sedimentando todos esses princípios. Continuando. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Prosseguem indagando. E veja a responsabilidade que eles têm sobre isso. Porque isso da mídia, né? Isso da Ibope, essas discussões, quando eu começo a falar que não tem nada disso, que vamos aproveitar o momento presente, vamos usufruir dos prazeres materiais, de tudo que é bom, né? Eu vou, entre aspas, né, a expressão, vou me acabar, né, nesses prazeres, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Né? É claro, o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se amanhã estarei por aqui, mas sei que meu espírito vai sobreviver. Então, aqueles que exaltam o niilismo, né, que só existe só tem nada, aqueles que insistem em falar que ninguém voltou para contar como foi, isso é isso é pueril, vamos dizer, mano, porque o que não faltam são provas e mais provas daquilo de todas essas manifestações em torno da existência do espírito e de que ele sobrevive à morte. Então, pessoas que se colocam assim serão cobradas por isso. Então, o que falamos, o que afirmamos, ele tem que ser objeto de reflexão, para não sermos levianos. A palavra é bem essa. Continuando com Emmanuel, desculpa, meu cachorro, ele é complicado. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Então, desculpe, volte. Não, isso mesmo, perdão. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Esse telhado lembra a questão da rocha. A casa que não foi construída sobre a rocha, a casa cairá. A casa que não for construída de forma sólida, ela não suportará as dificuldades. Aqueles que querem construir a casa do progresso pelo telhado, ou seja, não reafirmando noções básicas
eles, como, por exemplo, a questão do espírito, a questão da pré-existência e da sobrevivência do espírito, a questão da reencarnação e da necessidade da nossa evolução, essas pessoas, elas terão, aquilo que elas investem, elas não terão bom êxito. É isso que Emmanuel está colocando. Ele fala o seguinte, que principalmente a sociedade moderna, ela está divorciada de Deus. Falar de Deus hoje numa conversa coloquial, né? Numa conversa com pessoas, com amigos, alguma coisa assim, nós temos que ter até muito cuidado, porque podemos ser objeto de chacota. Os lares que estão se formando, com as suas exceções, têm prestigiado muito a questão material, onde que eu vou morar, como que eu vou fazer para sobreviver, o que eu vou ter dentro da minha casa, quais os aparelhos de tecnologia, o que eu vou dar para o meu filho, qual escola que ele vai estudar. Nós estamos num momento tão no ápice de questões materiais, e nós deixamos uma possibilidade, um espaço muito pequeno para a presença de Deus. Vejamos isso na casa espírita. Quantas e quantas vezes tem se falado da necessidade do culto no lar? Né? Quantas vezes fala-se isso? E se você perguntar lá quem faz o culto no lar uma vez por semana, você vai encontrar muitas pessoas que não fazem o culto no lar. Certo? Pergunta, quantas pessoas assistiram o capítulo da novela Parará? Você vê todas, né? Então, sempre aquela questão. Eu tenho tempo para assistir algo que me interessa, eu tenho tempo para me ocupar de celular, e eu não tenho tempo para eu sentar, ler, voltar meu pensamento a Deus, refletir minimamente, ter esse momento de contato maior com os meus guias espirituais, com os meus familiares que já conseguem me ajudar, me auxiliar, né? Dando bons conselhos, me inspirando, certo? Então, esse divórcio de Deus na sociedade moderna é algo gritante. E é o que eles falam, né? Quando é que você vê que há ausência de Deus? Onde há caos. Toda vez que você tiver o caos, você tem a ausência de Deus. Entendem isso? Porque esse caos, essa falta de organização, essa falta de sintonia com o que está no mais alto. E assim, se nós nos divorciamos de Deus, nós não temos como fazer construções seguras. Nós não temos como caminhar com segurança, caminhar com serenidade, diante das provas que nós passaremos, diante das provas que nós acompanharemos aqueles que nos são caros. Né? Porque é muito difícil você ver um parente com depressão e também não ficar deprimido, não ficar angustiado. Né? Você vê uma pessoa, acompanhar uma pessoa passando por uma doença grave e você também não ficar angustiado. Aonde que está a sua base? Sempre na sua confiança de que você é amparado. Né? E essa rocha nós não construímos numa encarnação somente.
Tá? Só um momento, por favor. Não. Aqui está tudo ok, Alessandra. Todos estão escutando? A Alessandra não está escutando. Aqui está ok. Tá certo. Então, continuemos. Desculpe, Alessandra. Nesse caso aqui, é o que eu volto no que Maria Modesta Cravo cita nesse livro Dimensões da Mente, e é algo que eu também sinto. Nosso retorno aos princípios de Jesus, ao Evangelho de Jesus, é muito recente. Muitos que aqui estão nesse estudo eram de igreja católica e passaram a estudar a doutrina espírita, né? Então, o que acontece? Não é porque nós tivemos contato, estamos tendo contato com a doutrina, que nos dá tanta explicação, né? Que nos dá tanta sustentação para caminhar, isso não é garantia de que nós já estamos consolidados. Esse aprendizado, ele é diário. Esse aprendizado que vai se tornar hábito, que vai se tornar virtude. Certo? Então, nós não podemos ter essa empáfia, essa vaidade de achar que, pelo fato de ter escutado, pelo fato de, muitas vezes, como médium, ter vivenciado esse contato com espíritos, isso vai nos garantir que nós já estamos com o nosso alicerce consolidado. Não, não vai. Ainda precisaremos de algumas encarnações para poder sedimentar isso. E precisamos fazer isso desde agora. Né? Então, eles vão colocar que somente quando nós tivermos um conhecimento mais amplo de nós mesmos, quando nós tivermos um exercício da caridade de forma mais ampla, e quando nós tivermos a humildade, é que aí nós teremos a condição de afirmar que nós estamos realmente caminhando com passos firmes. E eles comentavam também, nesse mesmo livro, que nós temos, foi questionado, mas por que essa preocupação de achar que não está ainda com essa casa sólida, né? Por causa que quando nós reencarnamos, a influência do meio, ela ainda é muito forte para nós. Ela é muito forte. Nós não podemos esquecer isso. A influência dos nossos egos, por assim dizer, né? O que são os nossos egos? Das vidas passadas, tudo aquilo que está dentro de nós, e vai aflorando e vai brigando, entre aspas, né? Vai dialogando com aquilo que eu quero ser. Certo? Não tem a frase de Paulo, eu quero bem, mas é o mal que eu faço. Por quê? O mal, entre aspas, é tudo aquilo do homem velho que ainda está com ele. Então, não é apenas saudável nós nos voltarmos para nós mesmos, nós observarmos a nós mesmos com carinho, com empatia, com paciência, conforme é colocado hoje em dia, né, das sombras, você abraçar a sua sombra, você cuidar dela para que você consiga caminhar. É fundamental.
É fundamental nós aprendermos mais sobre nós mesmos. Isso nos dá essa casa sólida, essa base segura. Nós começaremos o nosso progresso pela base, e não pelo telhado, como Emmanuel está colocando. E Emmanuel continua: o médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O médico, quando ele se apropriar de princípios fundamentais, da questão do espírito, da influência da nossa mente sobre o nosso corpo, sobre doenças psicossomáticas, né? Imagine como que vai se dar a evolução da medicina, como alguns médicos, né, já conseguem ter essa percepção. Quando a medicina compreender que, em casos de obsessões complexas, nós temos doenças que são, entre aspas, colocadas por entidades para nos prejudicar, e a medicina não consegue o termo que eles usam, não consegue fechar um diagnóstico, né? Os livros mais recentes, Manuel Filomeno, o livro Transição Planetária, etc., falam muito disso, de doenças que são provocadas por entidades. Tá? Então, a medicina ainda se ressente muito dessa visão cartesiana, materialista, de que eu vou tratar o corpo e a pessoa vai ficar bem. Não, nós sabemos que não é assim. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Então, é aquilo. Tudo que você semear, né, pode causar benefício, mas pode causar prejuízo ao outro. Nós, de certa forma, interferimos na vida dos outros enquanto orientadores. Então, por exemplo, os pais, né, os pais interferem na vida dos filhos. Se os pais se preocupam somente com a questão material, se não colocam para aquela criança, para aquele espírito que está sob sua tutela, não coloca princípios fundamentais da questão de Deus, da questão da proteção, da questão da felicidade vinculada a questões espirituais, o ser feliz enquanto pessoa equilibrada, pessoa em paz com a consciência, pessoa que faz o bem para a comunidade. Então, se nós não conseguimos colocar, né, incutir nesses espíritos essas sementes, nós teremos também a nossa responsabilidade. Né? Então, os orientadores também também são os pais, né? Principalmente. A questão da internet, né? Hoje em dia, nós temos um assédio muito grande de informações que desequilibram as pessoas. Deus existe? A pessoa vai lá e escreve na internet para perguntar se Deus existe. É nesse nível, né, que nós já estamos. E ela vai encontrar de tudo. Então, essa informação massiva tem sido fonte de muita perturbação para todos nós, para todos, sem exceção. Então, nós temos que ter muita vigilância com aquilo para poder separar aquilo que é supérfluo daquilo que é essencial, né? Agora, por fim,
nós temos, Emmanuel coloca, considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Então, é uma questão que nós temos que colocar para reflexão. Nós, na Casa Espírita, nós temos acesso a muito aprendizado. Nós temos acesso hoje se discute muito a questão da transição planetária e nós estamos naquela preocupação para onde nós vamos, como que vai ser, como que é esse mundo de regeneração, né? Todas essas são questões válidas, mas nós temos que ter essa vigilância, que é crucial. Essa vigilância de nos voltarmos para as questões essenciais espirituais. Nos voltarmos, realmente, é uma coisa que eu tenho feito um movimento consciente, porque eu falo que a doutrina espírita, eu tenho acesso à doutrina espírita desde que eu nasci. Então, eu tenho conhecimentos de mediunidade, de obsessão, etc, etc. E que agora eu concordo plenamente que nós temos que fazer um movimento de retorno a Jesus, de retorno ao Evangelho, aos princípios fundamentais. Já sabemos tudo isso, Senhor. Ok, agora nós vamos nos voltar para questões muito essenciais, muito básicas, de moralidade, de proceder, de reflexão, da coragem de voltar para mim mesmo, para poder ver, ok, conheci o mundo, agora eu tenho que voltar para mim, e ver o que com isso me acrescenta e o que me melhora como pessoa. Mais ou menos esse movimento é o da reencarnação e da desencarnação, né? Você está aqui, encarnado, aí você trabalha, estuda, aprende, desencarna e vai, desencarna. Aí você vê qual que será qual que foi o benefício disso, né? O crédito disso, incorpora e volta. É um movimento ascendente. Mas nós, enquanto espíritas, nós temos que ter muita atenção. Nós nos intelectualizamos muito e agora nós estamos nos voltando para o campo da moralidade enquanto princípios básicos e aquele abrir realmente o coração para poder encontrar Jesus. Não é piegas da minha parte, de modo algum. É a pessoa dele, o respeito a ele enquanto guia. Ok, você é meu guia. Essa aceitação de que ele é o guia. Porque, por enquanto, nas nossas encarnações passadas, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância nos fala assim, não preciso de ninguém. Não preciso de nada. Sou mais eu. Então, nessa encarnação presente, nós já temos a coragem de falar, não é bem assim. Não dá para... Eu sou limitado sozinho. A hora que Deus quiser, Ele tira essa inteligência que ele me colocou aqui para eu poder captar tudo isso, né? Posso nascer uma criatura um déficit intelectual, eu entendo, para eu poder respeitar quem é que me proporcionou isso, e vai chegar um momento em que sozinho eu não consigo caminhar, né?
Então, essa, pelo menos para mim, é a reencarnação da aceitação de Jesus como guia. Isso, para mim, é essencial. A partir daí, nós podemos caminhar com mais segurança. Deixar de fazer as coisas pelo telhado e passar a fazer as coisas pela base, que é o que realmente precisa. Né? Então, é isso. Né? Porque até então nós somos cegos, como diz o texto bíblico. Até então nós éramos cegos, conduzimos cegos. Cegos por quê? Porque nos faltava a visão de Jesus, de Deus. Cegos porque nos faltava essa questão do espírito, né? Da sua pré-existência e da sua sobrevivência, das reencarnações. Então, nós não podemos mais alegar ignorância. Isso é fato. Não podemos mais. Né? Nós temos a oportunidade de aproveitar os dias que ainda temos dessa encarnação o máximo possível para poder fazer essa caminhada. Nas outras existências também. Alguma observação, alguma pergunta? A minha parte, eu já fiz a explanação, Liana. Tá bem, Lília. Nós temos muito a agradecer e pode ficar à vontade de fazer a sua prece final. Alguma observação no chat? No chat, só a Virgínia colocou que concorda com você que Jesus sempre em primeiro lugar. Isso. Mas mas no caso, Virgínia, não é algo tão fácil. Porque Jesus em primeiro lugar. No nosso dia a dia, a gente fala, Jesus em primeiro lugar. Não, mas eu tenho que olhar meu carro, eu tenho que olhar o cachorro, eu tenho que olhar isso e aquilo outro. E o dia passa e Jesus ficou lá no mesmo lugar dele, né? Nós sabemos disso, mas nós ainda não desenvolvemos esse ato. Né? Falo nós, no caso, eu, né? Eu generalizo. Cada um sabe como que já está a sua caminhada. Eu agradeço a todos a oportunidade da reflexão. Muito obrigada, Lília. Pode fazer a prece final para a gente. E depois da prece, quem quiser continuar na sala para o chat, pode ficar. Uma boa noite a todos, Lília. Gratidão. Eu tenho. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, nossa Mãe Maria, nossos guias, nossos anjos de guarda. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela oportunidade dessa existência, pela oportunidade do aprendizado, pela família em que nos colocamos. Agradecemos, Senhor, as benesses e as dificuldades. E lhe rogamos forças para continuar. E rogamos, Senhor, da tua alegria, do teu amor, da tua paciência, da tua compaixão. Sejamos esses discípulos amorosos, sejamos esses discípulos determinados em rumar para ti. Fica conosco, Senhor, ilumina a nossa caminhada, ilumina a caminhada de todos ao nosso redor. Tenhamos a serenidade para cumprirmos nossas tarefas, para vencermos o nosso dia,
para vencermos a nós mesmos. Fica conosco o Senhor, hoje por todo sempre. Que assim. Obrigada. Que assim seja. Obrigada. Bem, gente, então vamos aguardar um pouco para a gente começar o reiki coletivo. A gente vai ter o Elinésio como reikiano hoje.